Vamos falar sobre a etapa D, que é a disfunção neurológica. A disfunção neurológica é para determinar o nível de consciência do paciente conforme a escala de Coma de Glasgow com avaliação da pupila. Ela está contida na ITO-23 no apêndice 2. Caso ainda não tenha sido feito, inserir a cânula orofaríngea se a escala de Coma de Glasgow for menor ou igual a 8, sem que exista o reflexo de vômito. Então, quando é avaliado o nível de consciência da vítima, se avaliou ali, viu que ela está numa escala de Coma de Glasgow menor ou igual a 8, tem que ser feita a inserção da cânula, se não já tivesse sido feita na etapa A, que seria na abertura de vias aéreas nos casos dos pacientes irresponsíveis. Se a escala de Coma de Glasgow também, se ela tiver menor que 15, a gente tem que verificar e corrigir a glicemia capilar e avaliação das pupilas. Quando a escala de Coma de Glasgow está menor que 15, que não é a escala normal, o normal seria o 15, tem que ser feita essa avaliação para ver por que está acontecendo aquele rebaixamento do nível de Glasgow. Então, tem que verificar a pupila e a glicemia capilar. Verificar também se há envolvimentos de substâncias tóxicas, drogas ou medicamentos. Isso faz com que faça uma redução do nível de consciência da vítima. Então pode ser que ela está ali com aquela consciência alterada devido a alguma substância química, uma substância entorpecente, não devido a algum trauma que ela teve ou alguma doença que está afetando o sistema nervoso central dela. Está sendo afetado por uso de alguma substância química. Na avaliação da escala de Coma de Glasgow, a gente tem 3 parâmetros que são avaliados. A gente tem a abertura ocular, a resposta motora e a resposta verbal. Ela varia ali de 15 pontos até 1 ponto, que é o ponto mais grave ali. Então, na abertura ocular, a pontuação máxima é 4 pontos ou 1 ponto. Na resposta verbal, vai estar avaliando entre 5 a 1 ponto. E na resposta motora, de 6 a 1 ponto. Somando 4, 5 e 6, dá o total aí de 15 pontos. Então, na abertura ocular, a gente vai estar verificando se a vítima está com olhos abertos previamente à estimulação. No adulto tem que estar espontânea e em vítimas ali menor que 2 anos também tem que estar espontânea. Se tiver espontânea, ela ganhou pontuação máxima, ganhou 4 pontos na abertura ocular. Então, ela não tem nenhum problema ali que está afetando a abertura ocular dela. Agora, existe a abertura ocular somente a estímulo de voz. Então, ao som, no caso do adulto, ou ao chamado em vítimas menor que 2 anos. Se aquela vítima só abre o olho com algum chamado, ela perde 1 ponto, então ela vai ganhar 3 pontos na abertura ocular. E tem a abertura ocular com estimulação ali no trapézio, uma pressão no trapézio, que a gente chama de estímulo doloroso. Então, quando há esse estímulo doloroso, ela vai ganhar apenas 2 pontos. Tanto o adulto quanto vítimas pediátricas menor que 2 anos. E se a vítima tem olhos fechados devido a algum fator local, por exemplo, uma vítima deficiente visual, não tem como ser testado essa abertura ocular. A gente coloca como não testável. Depois a gente vai avaliar o que? A resposta verbal. A resposta verbal, a gente pergunta à vítima se ela sabe falar sobre o local onde ela está, a data, para ver o nível de consciência que ela está ali, se ela está orientada. No caso do adulto, no caso de vítimas menores que 2 anos, se ela interage, se ela balbucia ou segue algum objeto. Se ela conseguir fazer isso, estiver orientada, ela vai ganhar a pontuação máxima, que é 5 pontos. Agora, se a resposta dela for uma resposta que ela esteja confusa ali, desorientada, ela vai ganhar 4 pontos, no caso do adulto. E se ela estiver ali só chorando ou com alguma irritação, em vítimas menores que 2 anos, ela vai ganhar também 4 pontos. Quando a gente pergunta ela alguma coisa e ela fala algumas palavras isoladas, ininteligíveis, que a gente não consegue entender, ela vai ganhar 1 ponto de pontuação menor ainda, que seria 3 pontos. No caso do adulto, ele vai falar palavras inteligíveis e no caso da vítima menor que 2 anos, um choro à estimulação. Agora, se há apenas gemidos, alguns sons, no caso ali do adulto, a gente pergunta ele alguma coisa, ele só resmunga, só faz algum som que não tem como a gente entender nada, ele vai ganhar apenas 2 pontos. No caso da vítima menor que 2 anos, gemido à estimulação. E se tiver alguma ausência de alguma resposta, não respondeu nada, vai ganhar 1 ponto, tanto o adulto quanto a vítima menor que 2 anos.
Agora, se tiver algum fator que interfere na comunicação, a gente também não tem como testar, né? Então vai ser não testável. Por exemplo, uma vítima muda e surda, que não consegue falar ali também, não tem como a gente testar essa resposta verbal. E por último, a resposta motora. A resposta motora a gente vai pedir à vítima para cumprir algumas ordens. Por exemplo, mostra 2 dedos para mim, abre a boca, pisca o olho 3 vezes. Se ela conseguir fazer isso, ela obedece a comandos, ela obedece às ordens. Então ela vai ganhar a pontuação máxima, 6 pontos. No caso da vítima menor que 2 anos, ela vai ter alguns movimentos espontâneos. Agora, a vítima não obedeceu nenhum comando, a gente vai ter que fazer um estímulo doloroso no trapézio. Então, esse estímulo doloroso, a gente vai verificar se a vítima localiza ali onde está sendo aquele estímulo. Por exemplo, levando a mão ali onde está sendo feito aquele estímulo doloroso. Se ela conseguir localizar a dor, ela vai ganhar 5 pontos, no caso do adulto. E no caso da vítima menor que 2 anos, ela vai retirar ali ao toque, ganhando 5 pontos também. Agora, se a gente fez o estímulo doloroso e ela fez uma flexão ali normal, tentando ali tirar ali aquela dor que ela está sentindo, por exemplo, aperta o trapézio, ela não consegue levar a mão para retirar a dor com a mão, mas ela consegue fazer um movimento de onde está sendo feito aquele estímulo doloroso. Então, nesse caso, ela vai ganhar 4 pontos, que seria uma flexão normal, no caso do adulto, e na resposta em vítimas menores que 2 anos, vai ser uma retirada da estimulação. Outra pontuação, que é no caso 3, vai se fazer também um estímulo doloroso no trapézio, e essa vítima ela vai fazer uma flexão normal. Então ela vai uma flexão anormal, ela vai flexionar os membros superiores e estender os membros inferiores. É o que a gente chama de decorticação. Então, se ela fizer isso, ela vai ganhar apenas 3 pontos. Então, no caso do adulto, a gente fala que é uma flexão anormal. E na vítima menor que 2 anos, uma flexão anormal à estimulação. No outro caso, ele tem uma extensão anormal. Quando se faz o estímulo doloroso ali no trapézio, em vez dos membros superiores flexionarem, eles vão estender, eles vão fazer uma extensão, tanto os membros superiores quanto os membros inferiores. É o que a gente chama de descerebração. No caso do adulto, então, ele vai fazer uma extensão e, no caso da vítima menor que 2 anos, uma extensão normal à estimulação. Então, vai ganhar apenas 2 pontos. E se não tiver ausência nenhuma de movimentos, quando é feito esse estímulo no trapézio, fez o estímulo do trapézio, a vítima não reagiu com nada, ela vai ganhar apenas 1 ponto. Tanto a vítima adulta quanto a vítima menor que 2 anos. E se tiver alguma coisa que impeça ali dessa resposta motora, a gente considera que a vítima é não testável, que esse estímulo da resposta motora é não testável. Por exemplo, uma vítima que tem amputação, não tem as pernas ou não tem os braços, ela não vai conseguir demonstrar para a gente esses movimentos. Então, a gente considera como não testável. Então, tem esses 3 parâmetros que são analisados e verifica ali a pontuação. Após essa pontuação, a gente tem que verificar o quê? A pupila. Principalmente se o Glasgow tiver menor que 15. Se tiver menor que 15, a gente vai verificar a pupila. Na pupila, a gente vai verificar se ela reage ao estímulo da luz. Se nenhuma pupila ali reage ao estímulo da luz, por exemplo, nos 2 olhos não tem nenhum estímulo, ela perde 2 pontos. Então, se ela estava ali, por exemplo, com uma escala de Como de Glasgow 14, ela perdeu 2 pontos, ela vai ficar com a escala de Como de Glasgow apenas com 12. Agora, se ela tem a reação apenas de uma pupila que reage à luz, ela vai perder apenas 1 ponto. Então, por exemplo, 14 ela ficaria com 13. Ou se as 2 pupilas dela reagem à luz normal, então não tem nenhum problema com a pupila, ela não vai perder nenhum ponto. Então ela vai continuar com Glasgow 14. Então, lembrando assim que a pontuação mínima ali, né, nos 3 parâmetros seria 3 pontos. Por exemplo, a abertura ocular está ausente, ela ganha 1 ponto. Na resposta verbal está ausente, ela ganhou mais 1 ponto. Na resposta motora está ausente, ela ganhou mais 1 ponto. Então ela fica com 3 pontos. Mas se ela tiver as 2 pupilas não reagindo à luz ali com problemas também, ela vai perder mais 2 pontos. Então por isso que a pontuação mínima é 3 pontos e a pontuação máxima é 15 pontos. Se ela conseguiu todos os pontos ali na abertura ocular, na resposta verbal e na resposta motora, ela vai ficar com 15 e não vai perder nenhum ponto na pupila. Então, assim, é importante
observar que os scores dos parâmetros eles devem ser separadamente preditivos de situações específicas, principalmente a resposta motora. Então, portanto, os scores individuais eles devem ser anotados e repassados à equipe médica que recebe o paciente. Então, é importante não passar assim, a pontuação máxima para quem recebe lá, por exemplo, no hospital, o médico que vai receber. Falar assim, não, a abertura ocular dele ele ganhou 3, na resposta verbal ele ganhou 4, na resposta motora ele ganhou 3. Então, assim, é bom você passar separadamente para o médico ter uma melhor avaliação daquele paciente. Na escala de Como de Glasgow ainda, né, na etapa D, a gente tem que verificar se em algum momento o paciente ele perdeu a consciência ali, durante a ocorrência ali, durante alguns sinais e sintomas que ele começou a ter. É bom a gente perguntar até mesmo para aquelas pessoas que acionaram, né, a equipe de primeiros socorros ali, perguntar, algum momento essa vítima perdeu consciência? Para saber também depois passar para o médico. Se suspeita de TRM, a gente tem que verificar a motricidade nos 4 membros. A motricidade e a sensibilidade. O que seria isso? Pedir para a vítima apertar a mão, para saber se ela está com alguma força ali nos membros superiores. Pedir para empurrar ali a perna, mexendo as pernas, para ver se ela está com alguma reação nos membros inferiores. E a sensibilidade ali é verificar, faz um beliscãozinho ali no dorso da mão, no torso do pé, para ver se ela está sentindo a sua mão ali fazendo aquele estímulo doloroso. Então é extremamente importante em vítimas de TRM, que é o quê? Trauma raquiomedular, para ver se ela teve alguma lesão na coluna que está afetando ali os membros delas. E verificar em casos clínicos se suspeita de AVE. Quando a vítima está com suspeita de AVE, ela tem um rebaixamento ali na escala de Coma de Glasgow. Então é importante a gente avaliar a motricidade nos 4 membros e a escala de Cincinnati, que a gente vai ver no módulo aí da avaliação de vítimas com acidente vascular encefálico. Então a motricidade ali também, que a gente avalia para a vítima ver se ela está com uma hemiplegia, uma tetraplegia, uma paraplegia, quando é casos aí de AVE ou de trauma raquiomedular. Terminando a etapa D, a gente vai para a etapa E, que é a última etapa da escala da avaliação primária. O que a gente tem? O E significa o quê? Exposição ao ambiente. A gente vai expor o corpo do paciente, né, de forma cautelosa, se atentando ali para a prevenção de hipotermia, verificando ali se ela tem algum ferimento, alguma fratura ali que não está visível. Então, a gente tem algum sinal de, por exemplo, de um sangramento, a gente tem que cortar a roupa ali daquele paciente naquele local para verificar como que está aquele sangramento, aquele ferimento. Então, assim, a gente vai recortar e retirar apenas a quantidade de roupa necessária para verificar ali, né, determinando a presença ou ausência de lesões. Pode ser uma picada de um animal peçonhento também, sinais de anafixilia, que é o que é vermelhidão generalizada, procurando ali por um choque anafilático. E prevenir a hipotermia também, principalmente em vítimas de caso de trauma. A gente tem que retirar as roupas dela ali para ver as fraturas que ela vai ter, mas ao mesmo tempo a gente também depois tem que preocupar com a hipotermia, então a gente tem que ver a necessidade de cobrir o paciente com a manta aluminizada, que é uma manta térmica, para a prevenção aí da hipotermia. Terminamos então a avaliação primária, partimos agora para a avaliação secundária. O objetivo ali da avaliação secundária é o quê? Identificar lesões ou problemas não identificados durante a avaliação primária, na qual as condições que ameaçam imediatamente a vida foram identificadas. Então, ali na avaliação primária, a gente está procurando por algumas coisas que vão ameaçar a vida daquela pessoa. Não encontramos nada na cena ali, a gente parte para a avaliação secundária. Se encontrou alguma coisa que ameaça a vida da vítima ali na avaliação primária, a gente nem faz a avaliação secundária na cena, a gente faz a caminho do hospital. Então a gente pega essa vítima, que é o caso que a gente chama de caso de load and go. Então, não tem nenhuma coisa que ameaça, a gente agora vai fazer a avaliação secundária, que é uma avaliação o quê? Da cabeça aos pés, verificando todo o corpo da vítima, procurando por lesões que ela possa ter ali que venha agravar algum mal à saúde dela. Então, na avaliação secundária do paciente de trauma, deverá ser realizada conforme as etapas a seguir. Então, primeiro a gente faz o exame físico detalhado, que é esse exame da cabeça aos pés, que é chamado exame céfalo-caudal. A gente vai fazer os sinais vitais, o SAMPUM,
que é um mnemônico que a gente faz algumas perguntas para a vítima para saber se ela tem alergia a algum medicamento, se ela toma um medicamento, se ela tem algum problema de saúde. A gente vai detalhar mais para frente. A gente vai explicar então agora o que? O exame físico detalhado. Para o paciente de trauma, cujo mecanismo de lesão seja significativo ou desconhecido, ele é obrigado a se fazer esse exame físico detalhado. Quando a vítima tem um mecanismo ali de lesão significativo, por exemplo, um atropelamento, ela pode ter lesões ocultas, por isso que a gente tem que avaliar ela completamente, da cabeça aos pés, ou se a gente não conhece o que aconteceu com aquela vítima. Por exemplo, encontrou uma vítima desacordada, ela não vai falar o que aconteceu, então tem que avaliar ela completamente. Agora, quando o exame físico detalhado não é indicado, é para pacientes o quê? Que tem um mecanismo de lesão específico. Por exemplo, que eu citei, uma paulada no braço. Ele vai ter só aquele local ali que vai ter lesão, então não precisa avaliar ele da cabeça aos pés, no caso do mecanismo de lesão específico. E no paciente clínico a gente vai direcionado para a queixa que ele está tendo. Por exemplo, estou com uma dor na região do abdômen, então a gente só vai avaliar o abdômen. Tá, ok? O exame físico da cabeça aos pés ele consiste na avaliação de todas as partes do corpo, verificando a existência de qualquer alteração conforme o mnemônico DECAP-QELS. O que significa o DECAP-QELS? O D é de deformidades, então a gente vai estar procurando por deformidades. No caso, principalmente de fraturas, acontecem deformidades. Contusões, que é quando a vítima toma uma pancada, gera-se ali hematomas, gera-se edemas. Abrasões, que é a famosa escoriações ali, aquele ralado que a vítima tem. Punção ou penetração, se a vítima teve alguma facada, um tiro, algum objeto perfurante, a gente tem que procurar por essas perfurações. Queimaduras, o edemas, que é o inchaço. Lacerações, que são ferimentos com bordas irregulares. Por exemplo, uma mordida de um cachorro geralmente gera lacerações. E sensibilidade, para ver os 4 membros daquela vítima, se ela está tendo sensibilidade, se ela está tendo reação naqueles membros. Então esse que seria o DECAP-QELS. Então o exame físico detalhado é para verificar todos esses parâmetros, o DECAP-QELS. Havendo suspeita de fraturas e ferimentos ao longo da avaliação ali, secundária, a imobilização e tratamento deverá ser realizada imediatamente. Então o que seria isso? Eu estou avaliando lá a perna da vítima, encontrei uma fratura, eu paro e vou tratar, para depois continuar avaliando a outra perna, o outro braço. Então sempre achou, tratou. Então toda vez que eu começo a avaliar a vítima, por exemplo, comecei pela cabeça, comecei a avaliar, vi que tem um ferimento ali, um corte, eu primeiro vou tratar aquele ferimento para depois dar continuidade na avaliação daquela vítima. Então, começando pela cabeça. Na cabeça, a gente vai avaliar o quê? Tecidos moles por baixo dos cabelos, principalmente em caso de mulher. O cabelo tampa ali muitos ferimentos, então a gente tem que fazer uma avaliação ali passando a mão completamente na cabeça da vítima e verificando se tem algum sangramento na mão ali. Vai procurar por deformidades nos ossos da face e nos demais ossos do crânio. Então vai apalpar mesmo a face toda da vítima ali para ver se tem alguma fratura no nariz. Então tem que realmente apalpar toda a cabeça e a face da vítima. Nos olhos a gente vai procurar por pupilas alteradas. Se não foi avaliada na etapa D da avaliação primária, agora que a gente vai avaliar na avaliação secundária, procurando se tem alguma pupila alterada ou se tem algum sangue ali no olho. Presença de corpos estranhos, por exemplo, cacos de vidro, a gente tem que estar procurando ali para ver se tem no olho da vítima. Avaliação no nariz e na orelha, a gente procura por saída de líquor ou sangue. O líquor é o líquido cefalorraquidiano, principalmente em caso de TCE grave, ele pode haver a saída desse líquido, ou o sangue, quando tem uma pressão intracraniana aumentada, a saída de sangue tanto na orelha quanto no nariz. Então a gente tem que avaliar esse sangramento e essa saída do licor. Na boca a gente vai avaliar se tem dentes fraturados, presença de corpos estranhos causando alguma obstrução, edema e laceração na língua. Principalmente a vítima aí, ela pode morder a língua e ter um sangramento ali, ter um inchaço dela. Odores, principalmente ali em vítimas de casos de diabetes, né? O hálito acetônico, ele dá um odor de álcool
Às vezes a gente confunde com a vítima que ingeriu bebida alcoólica, mas não, é porque ela está com uma hiperglicemia aumentada, gera-se um hálito acetônico. A descoloração na boca ali, principalmente em crianças, bebês que está com uma baixa oxigenação, a boca ali ela fica descolorida, né, e fica arroxeada, que é a famosa cianose. Então a gente tem que verificar se aquela boca está pálida ou se está roxa com a cianose. No pescoço, a gente tem que avaliar a distensão das veias jugulares, a crepitação, se está tendo alguma crepitação ali na região da cervical, desvio de traqueia e se ela sente alguma dor quando a gente apalpa a coluna dela ali. Destacando aqui a distensão das veias jugulares e o desvio de traqueias são sinais e sintomas do pneumotórax hipertensivo. Então, toda vez que a gente vai avaliar uma vítima, a gente procura, principalmente por esses dois sinais, para ver se a vítima está tendo um pneumotórax hipertensivo. Lembrando que nos casos de traumas, se a RMC ainda não foi dispensada, que seria o quê? A restrição do movimento da coluna, a gente deve aplicar o colar cervical com tamanho adequado após a avaliação do pescoço. Então, terminei de avaliar o pescoço, eu tenho que inserir o colar cervical. Se o TCE, né, que é o trauma crânioencefálico, for grave ou moderado, a gente tem que monitorar os sinais de elevação da pressão intracraniana, conforme o P501. Nesse caso, a gente tem que avaliar o correto ajuste do colar no pescoço do paciente, porque o colar, ele estando apertado, ele pode produzir a elevação da PIC. Então, por exemplo, a pessoa já está tendo uma pressão intracraniana ali. Se você colocar um colar apertado, vai aumentar mais ainda essa pressão intracraniana. Então, a gente tem que avaliar nesse caso, principalmente em vítimas com caso de TCE grave ou moderado. E se o colar ali não tiver como colocar um colar que não esteja apertado, a gente vai ter que avaliar a conveniência de se manter a estabilização manual, como uma técnica alternativa do colar. Então, por exemplo, o colar eu coloquei um colar, não tem um tamanho adequado para aquela vítima, está ficando apertado. Eu vou ter que conduzir ela para o hospital segurando manualmente a cabeça dela. Não vou fazer o uso do colar. A gente só faz o uso do colar de tamanhos adequados. Passando o pescoço, a gente vai avaliar o tórax. No tórax, a gente vai procurar por crepitação, procurando ali fraturas na costela, no osso externo. Vai procurar pelo movimento paradoxal, que é o quê? Quando a vítima inspira, se o movimento está uniforme, se o tórax dela está se mexendo assimétrico. Acontece muito quando uma vítima fratura duas costelas adjacentes, em duas ou mais partes, causa um movimento paradoxal. Em vez do tórax dela estar elevando, ele afunda nessa parte onde está fraturada as costelas. Então a gente tem que estar procurando por esse movimento. E a gente vai avaliar os ruídos respiratórios anormais ou ausentes, tanto na ápice quanto na base do tórax, fazendo a ausculta pulmonar. E no ápice ali, a gente vai fazer nas regiões hemiclaviculares, e na base do tórax a gente vai fazer na região hemiaxilares. Então, bilateralmente, comparando base, por exemplo, do lado esquerdo com base do lado direito. Ápice do lado direito com ápice do lado esquerdo. Então, sempre comparando um lado com o outro. Vai procurar por abaulamentos ou retrações intercostais, supraesternais ou supraclaviculares. O que acontece? Abaulamento seria ondulações, retrações. Quando a vítima inspira, ela tem uma retração muscular, um esforço ali da região intercostal. Então pode ter alguma fratura de costela também. E procurar por efizema subcutâneo, que seria o quê? Ar nos pulmões. A gente passa a mão no tórax da vítima e sente umas bolinhas, tipo de ar ali sobre a pele, né? Fica umas bolhas de ar sobre a pele do tórax do paciente. Vamos parar por aqui, terminamos a avaliação do tórax e vamos passar no próximo bloco para a avaliação do abdômen.